A gente tenta editar, mas pode ser que ainda fique um pouco de ruído de ônibus, de carro, de moto, de carro do ovo, do carro do ferro velho, de vários carros. Quarentena, amores. Vamos que vamos. Olá, queridos. Professora Carol Fran na área. Espero que vocês estejam bem, que tenham passado boas semanas. Espero que tenham voltado do recesso assim, ó, super, super bem. E nessa semana, nós vamos fechar o conteúdo de função afim. É a nossa terceira e última parte. A gente vai fazer uma revisão, tá? Até para ver o que ficou aí dessas 2 semanas. E vamos finalizar com um aprofundamento e mais estudos. Vamos que vamos! Então, ó, vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu diminuir. Lembrando sempre, utilizem fórum e chat. Se no chat ficar muito difícil para falar, a gente abre uma sala no Meet para tirar todas as dúvidas e ajudar vocês. Então, a gente vai fazer essa revisão de função afim. A gente vai ver mais profundamente o que é intuitivo, mas a gente vai ver um pouquinho melhor sobre as funções custo, receita e lucro. Vamos fazer o estudo do sinal da função afim e finalizar com inequação. Bora lá! Bom, primeiro sobre essa revisão de função afim. Que tipo de situações envolvem uma função afim? Como que é representada graficamente, algebricamente? O que significa e representa cada coeficiente? Como podemos explorar o estudo do sinal e as situações que envolvem equações? Bora responder cada uma dessas perguntas, ó. Então, vai dando pausa no vídeo e vai se perguntando cada uma dessas perguntas antes de eu responder aqui para vocês, exatamente para fazer esse exercício de revisão, tá? E você perceber o que você sabe e se precisa voltar nas semanas anteriores e tudo mais. Então, que tipo de situações que envolvem a função afim? A função afim, ela vai envolver situações onde há uma variação de crescimento ou decrescimento e essa variação vai seguir sempre a mesma taxa de crescimento, a mesma taxa de decrescimento. E isso tem um enorme poder. Que poder é esse? Quer dizer que a gente consegue fazer uma série de previsões, dado que ela vai ter sempre o mesmo comportamento. Então, para qualquer x lá para frente, a gente consegue prever qual vai ser a imagem, qual vai ser o resultado do y, porque ela tem a mesma taxa de variação sempre. Esse é o grande poder da função afim. E como que ela é representada graficamente? Exatamente por ter sempre a mesma taxa de variação, ela vai ser representada por uma reta. Qualquer outra situação que essa taxa de variação ela se modifique ao longo da função, deixa de ser uma reta e passa a ser uma curva. Isso a gente vai ver nos próximos episódios, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um gráfico, né, geral de função. Aqui a gente tem uma função crescente, nesse caso, aqui é a reta. Lembrando de alguns elementos muito importantes, né? A raiz de toda função é o ponto onde vai cortar no eixo horizontal, porque a raiz é o valor de x para quando y é igual a 0, né? Vocês viram na aula passada sobre coeficiente angular e coeficiente linear. E como que ela é representada algebricamente? Algebricamente vai ser um polinômio do primeiro grau, e a gente tem tratado como y igual a x mais b. Alguns outros autores didáticos tratam como mx mais q, esse a e b pode variar, mas é importante entender que esse número que acompanha o x, ele é o coeficiente angular, também a taxa de variação, e o b, que é o número que está fora do x, né, somando, ele vai ser o coeficiente linear, ou também chamado de termo independente. E o que significa cada coeficiente, né? Das aulas passadas, vocês viram que a taxa de variação, ela vai tornar essa função crescente ou decrescente. Se ela for positiva, a função é crescente. Se for negativa, a função é decrescente. E ela também vai mexer com o ângulo da reta em relação ao eixo horizontal. Por isso que ela também é chamada de coeficiente angular. O B, ele é o termo independente, ou também chamado de coeficiente linear, porque ele é onde vai cortar no eixo vertical, é onde vai cortar o B, dado que é sempre o valor quando x é 0, né? Quando x é 0, o y vai ser igual a b, tá?
E também tem esse nome de termo independente porque em várias situações, problemas, ele costuma ser o termo inicial, o custo inicial, alguma coisa inicial que independe da variação. E como que a gente pode explorar o estudo do Senado em situações que envolvem equações? Isso a gente vai ver mais profundamente nessa aula. Todo esse restante aqui é uma revisão, e isso vai ser o nosso tema de hoje. Bora lá! E vamos agora a alguns exemplos para a gente relembrar bem a função afim. Deixa eu botar aqui. Então, um exemplo bem simples, tá? Sem contexto, mas a gente tem aqui uma função crescente, cuja lei de função vai ser 2x mais 4. Então, repara, o a dela, a taxa de variação é 2, o que quer dizer que a cada uma unidade no x, a gente aumenta 2 unidades no y, e o termo independente, o coeficiente linear, vai ser o 4. Repara aqui também, ó, a taxa de variação, ó, aumentando 1 unidade no x, a gente aumenta 2 unidades no y. E um outro exemplo, muito parecido, porém uma função decrescente, y igual a menos 2x mais 4, então nossa taxa de variação aqui é menos 2, o que quer dizer que a cada um avanço no x, o y, ele desce 2 unidades, né? Então, por exemplo, ó, aqui, a cada um avanço no x, o y desceu 2 unidades. E aqui o termo independente também é 4, né? Coeficiente linear. Repara que a raiz vai ser menos 2 e aqui a raiz vai ser 2. Só para lembrar aqui os elementos principais. E relembrando que a taxa de variação, como o próprio nome sugere, né, é uma variação sempre do que variou no eixo dos resultados, o eixo y, para o que variou no eixo da entrada, o eixo x. Então, se você quiser algebrizar um pouquinho mais, você pode escrever, a gente pode roubar da física essa notação, né? Esse delta aqui não é o do Bhaskara, ele quer dizer de variação mesmo, de um intervalo, de um ponto final menos inicial. Então, pegando quaisquer dois pontos de uma função afim, a gente consegue calcular a sua taxa de variação, tá? Entra no PDF, acessa esse link e vocês vão entrar nesse GeoGebra aqui. Vocês vão poder mudar os parâmetros e aí isso vai ser ótimo para relembrar. Vocês podem alterar os parâmetros e ver o que mudou, o que altera na função ao alterar o B, o A e tudo mais. Olá! A revisão acabou, mas a matéria não acabou não. Segue pro próximo vídeo e vai com tudo